Pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de Físico-Química 2 do curso de Licenciatura em Química do campus São Luís, Monte Castelo. Sou o Carlos Eduardo e agora a gente vai tratar da unidade 4, que é referente à parte experimental da disciplina. Como é de conhecimento de todos, estamos vivenciando um momento de pandemia, onde nós devemos evitar qualquer tipo de aglomeração, tá? Então, a gente não pôde fazer esta aula experimental de maneira presencial, tá? Uma outra situação é que eu não sou professor do IFMA, então eu não conheço muito bem os laboratórios, não sei qual que é a estrutura de materiais que a gente tem disponível. Então a melhor alternativa que a gente encontrou para suprir essa necessidade foi trabalhar com a observação de vídeos e com o uso de roteiros experimentais, tá? Bom, dito isto, a gente vai analisar 3 vídeos diferentes, 3 vídeos relacionados a práticas diferentes, tá? No primeiro a gente vai trabalhar a questão do equilíbrio, então a gente trabalhou com equilíbrio em sistemas não ideais e equilíbrios em células galvânicas, tá? Então é interessante a gente saber como o equilíbrio se comporta e a gente vai ver isso através do estudo do equilíbrio do cloreto de cobalto, tá? A segunda parte, o segundo experimento, ele é relativo à parte de eletroquímica e a gente vai analisar um vídeo que trata da verificação experimental da equação de Nernst. E o terceiro vídeo, a terceira experiência, é sobre a cinética química, onde a gente vai verificar alguns fatores que influenciam a velocidade de uma reação, tá? Então, o experimento 1, que é sobre equilíbrio de cloreto de cobalto, então a gente sabe que algumas reações químicas, tanto produto como reagentes, eles podem ser formados ou consumidos quando a gente altera algumas condições, tá? Então é isso que visa este experimento. Então, Henri Le Chatelier, ele determinou que quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da perturbação, tá? Então, nós temos aqui algumas quantidades que servem para a gente verificar essa condição de equilíbrio. Então, nós temos aqui a energia livre de Gibbs, na forma dessas duas equações. Nós temos aqui uma constante de equilíbrio. À medida que a gente, por exemplo, adiciona ou remove produtos e reagentes, o que acontece com a constante de equilíbrio? O que acontecer com a constante de equilíbrio vai refletir diretamente na energia de Gibbs, tá? E isso vai dizer se o processo tem uma tendência espontânea ou não, tá? Do mesmo modo, o que acontece com o equilíbrio quando a gente varia a pressão em sistemas a gás, tá? Ou a variação da temperatura, tá? Então, neste experimento, a gente vai tratar o equilíbrio deste íon complexo, tá? O conteúdo vai estar dentro deste vídeo aqui. E o que eu quero que vocês façam é analisar o vídeo e realizar os procedimentos adotados no vídeo, né, no experimento feito pelos autores do vídeo, com a proposta experimental disponibilizada no fascículo experimental, que é o material em PDF que a gente disponibiliza, tá? Como o fascículo experimental ele tem alguma diferença em relação à prática que foi abordada no vídeo, então aqui a gente vai requerer que o relatório seja qualitativo, tá? Então não faz sentido a gente pedir qualquer informação quantitativa aqui. A segunda experiência seria a verificação experimental da equação de Nernst. Então, nós temos aqui a equação de Nernst nessas duas formas, tá? Uma utilizando ln, a outra utilizando log. E aqui no fascículo experimental, nós temos 2 tipos de experimentos, uma utilizando soluções de Ag+, e a outra utilizando soluções de cobre. E aqui deveria ser preenchido através de leituras experimentais. No entanto, a gente não irá fazer essas leituras experimentais. Neste caso, essa experiência também será feita através de análise de vídeo, tá? Então, aqui o vídeo que trata de uma experiência de verificação da equação de Nernst. E vocês deverão analisar o vídeo e relacionar os procedimentos adotados, tá, com a proposta disponibilizada no fascículo experimental. Aqui também eu vou querer
apenas um relatório com informações qualitativas, porque o roteiro disponibilizado ele difere um pouco do roteiro utilizado no vídeo, tá? Então aqui será qualitativo. E o terceiro é sobre cinética química. A gente sabe que a cinética química ela estuda as velocidades e os mecanismos das reações químicas. É interessante saber essas velocidades de reações, porque tem uma importância muito prática, principalmente quando a gente trata de processos industriais, tá? Então aqui nós temos alguns fatores que influenciam a velocidade de uma reação, como concentração, temperatura, área de contato e catalisador. Nós temos aqui a equação, a fórmula para se calcular a velocidade média de uma reação, né? Nós temos a variação da concentração de reagentes em um determinado intervalo de tempo, tá? E a gente pode determinar essa velocidade média. Este experimento ele vai tratar da oxidação do íon iodeto pelo íon persulfato, tá? Através dessa equação química aqui. E nesta prática nós temos 2 vídeos que vai tratar desses fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Tá? Neste caso, como também o nosso roteiro experimental ele difere dos procedimentos adotados nos vídeos, também nós vamos querer aqui apenas informações qualitativas nos relatórios. Tá? Então, vocês devem analisar da mesma forma que os anteriores, analisar o vídeo e relacionar os procedimentos adotados com a proposta experimental disponibilizada no fascículo experimental. Quanto aos relatórios, a gente vai solicitar que sejam feitos relatórios da maneira padrão, como você já conhece. Então, nós temos que ter capa, introdução, objetivo, materiais e reagentes, procedimentos experimentais. Lembrando que em materiais e reagentes e procedimento experimental, vocês devem fazer um link do que está no roteiro e do que foi utilizado no vídeo, tá? Para vocês não colocarem coisas que não existem aí no caso. E o resultado vocês vão fazer uma análise qualitativa, tentando cobrir aquilo que deveria ser esperado naquela prática, tá? Fazer a conclusão conforme o objetivo, listar todas as referências utilizadas conforme as normas da ABNT. Lembrando sempre que o relatório tem que ser individual e autêntico, tá? Para que não se caracterize como plágio, que a gente sabe que não é correto dentro do meio acadêmico. Aqui nós temos algumas referências. Nós temos aqui a referência básica das aulas teóricas, que é Físico-Química do Peter Atkins. E nós temos o Rangel, que trata de práticas em Físico-Química. Tá? Então, para mais informações sobre práticas de Físico-Química, vocês podem consultar aqui o Rangel. Quero deixar essa mensagem para vocês. Era isso, a gente se vê então na parte de revisão da disciplina. Até mais!